Boa noite a todos. Aqui quem fala é o professor Gregory, tá ok? Amigos, nesse vídeo a gente vai fazer uma análise da questão número 3 da prova do Enem de 2009, tá? A questão 3 da prova branca, que é uma questão de química sobre o meio ambiente, certo? Bom, vamos à questão. Na questão ele fala o seguinte, ó: a atmosfera terrestre é composta pelos gases nitrogênio, N2, e oxigênio, O2, que somam cerca de 99%. E por gases traços, entre eles o gás carbônico, CO2, vapor de água, H2O, metano, CH4, ozônio, O3 e o óxido nitroso, N2O, que compõem o restante 1% do ar que respiramos. Ok? Os gases traços, por serem constituídos por pelo menos 3 átomos, conseguem absorver o calor irradiado pela Terra, aquecendo o planeta. Esse fenômeno, que acontece há bilhões de anos, é chamado de efeito estufa. A partir da Revolução Industrial do século XIX, a concentração de gases traços na atmosfera, em particular o CO2, tem aumentado significativamente, o que resultou no aumento da temperatura em escala global. Mais recentemente, outro fator tornou-se diretamente envolvido no aumento da concentração de CO2 na atmosfera: o desmatamento. Tá? E aqui embaixo a gente tem a referência do texto utilizado, beleza? E vamos para a nossa pergunta, né? A pergunta fala o seguinte: considerando o texto, uma alternativa viável para combater o efeito estufa é: letra A, reduzir o calor irradiado pela Terra mediante a substituição da produção primária pela industrialização refrigerada. Letra B, promover a queima da biomassa vegetal, responsável pelo aumento do efeito estufa devido à produção de CH4. Letra C, reduzir o desmatamento, mantendo-se assim o potencial da vegetação em absorver o CO2 da atmosfera. Letra D, aumentar a concentração atmosférica de H2O, molécula capaz de absorver grande quantidade de calor. Letra E, remover moléculas orgânicas polares da atmosfera, diminuindo a capacidade delas de reter calor. Bom, gente, então para a gente poder analisar essa questão, claro, né, a gente precisa entender um pouquinho o que é o efeito estufa, ok? Bom, basicamente o efeito estufa, ele ocorre, né, ele inicia quando você tem a radiação solar que incide sobre o planeta Terra. Uma parte, né, dessa radiação ela é absorvida e grande parte dela reflete e volta para o espaço. Porém, na atmosfera você tem alguns gases que absorvem grande parte desse calor, fazendo com que esse calor seja retido do nosso planeta, contribuindo então para o aquecimento do nosso planeta Terra, ok? Por isso que é o nome efeito estufa, né? Porque o que acontece seria um fenômeno muito parecido com o que ocorre numa estufa, onde a radiação solar entra e aquele calor, grande parte dele é retido. É o que acontece com o nosso planeta, tá ok? Bom, é importante deixar claro que o efeito estufa ele é necessário para a vida na Terra, né? Ele existe desde que o nosso mundo é mundo. E ele é importante porque ele mantém a temperatura da Terra no nível em que torna possível a vida. Se não fosse o efeito estufa, a temperatura do nosso planeta estaria abaixo de menos 10 graus Celsius, né? Então, ou seja, o planeta seria muito frio, não teria condições de ter seres vivos. Então, o efeito estufa é fundamental nesse sentido, tá certo? Bom, o que ocorre, né? Os gases responsáveis por absorver esse calor, né, do Sol, essa energia solar, basicamente são chamados de gases de estufa. Vapor de água, né, vapor de H2O, O3, os óxidos de nitrogênio, enfim. E aqui a gente vai destacar um especificamente, que é o CO2, né? O CO2, ou gás carbônico, ou dióxido de carbono, ele é um gás estufa, né? Que então ele coopera com esse fenômeno, né? E ajuda a absorver a energia do Sol. Bom, de acordo com o texto é falado que a partir da Revolução Industrial houve um aumento na concentração de gás carbônico na atmosfera. Isso aconteceu principalmente devido ao uso dos derivados do petróleo, né? O petróleo é um recurso importante. A partir dele você obtém vários combustíveis que são hoje muito utilizados nas atividades humanas, gasolina, né, o gás de cozinha, enfim. E a queima desses combustíveis, que são tão vitais para as indústrias, né, para as atividades humanas, ela gera como um dos principais produtos o gás carbônico. E aí o que acontece?
Se você tem um aumento da concentração de gás carbônico, já que a humanidade, a partir dessa revolução industrial, a demanda pelos derivados do petróleo, né, pelos combustíveis, passou a ser muito maior. Então houve um aumento na quantidade de gás carbônico que foi lançado na atmosfera. Isso contribuiu então para a intensificação do efeito estufa. E é aí que ele se torna perigoso. O efeito estufa deixa de ser então algo benéfico ao nosso planeta e pode apresentar aí uma série de consequências, né? Então, o aumento da concentração do gás carbônico leva a um aumento do calor absorvido e então ele acaba impactando na intensificação do efeito estufa, tá certo? E aí nesse cenário a gente precisa destacar a importância das plantas, né, dos vegetais, como seres vivos que vão retirar parte do gás carbônico da atmosfera, tá certo? Através da fotossíntese, né? No processo da fotossíntese, é fundamental que as plantas absorvam o dióxido de carbono, o CO2, presente na atmosfera. E ao absorver, então, ao retirar esse gás carbônico, as plantas, então, ajudam a diminuir os impactos do efeito estufa. No momento que ocorre o desmatamento, então você perde esse potencial, você deixa de ter esse potencial de absorção do dióxido de carbono, né? Então é por isso que as plantas elas exercem um papel muito importante nesse processo, tá ok? Então, de acordo com as alternativas apresentadas, né, aquela que é a mais viável, aquela que seria a alternativa mais viável para combater o efeito estufa seria a letra C, né, reduzir o desmatamento, mantendo-se assim o potencial da vegetação em absorver o CO2 da atmosfera. Tá ok, gente? Então é isso, tá? Essa foi a nossa questão, uma questão bem legal, bem bacana, para a gente trabalhar os conceitos de efeito estufa, tá certo? Quem puder aí, ajude, né? Dê um like aí no vídeo e se inscrevam para vocês poderem ter acesso a outros vídeos respondendo outras questões de química do Enem. Tá ok, gente? Então, obrigado, meus amigos.